E aí pessoal, vamos lá? Tá na hora do vídeo. E antes de mais nada, peço a ajuda de vocês, por favor, quem puder, né? Se inscreva no canal, né? E faça parte da família. São todos muito bem-vindos. Mas vamos à matéria, tá? Olha que chegou pela Reuters aqui no Japão, tá? Eu não sei se chega, como é que fala assim, pro povo em si, né? Pro brasileiro, eu não sei se fica bonito, como é que fala assim. Dá até uma certa vergonha, tá? Mas vamos lá. Facebook suspende rede de desinformação ligada a funcionários do brasileiro, né? Bolsonaro. Reuters. O Facebook suspendeu na quarta-feira uma rede de contas de mídia social que foram usadas para espalhar mensagens políticas divisivas online por funcionários do presidente brasileiro Jair Bolsonaro e dois de seus filhos. A empresa afirmou que, apesar dos esforços para disfarçar quem estava por trás da atividade, encontrou vínculo com a equipe de dois legisladores brasileiros, além do presidente e de seus filhos, o congressista Eduardo Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro. Nathaniel Gleicher, chefe da política de segurança cibernética do Facebook, disse que as contas foram removidas por usar personas falsas e outros tipos de comportamento inautêntico coordenado que violam as regras da empresa. Ele disse que não há evidências de que os próprios políticos tenham operado as contas. O que podemos provar é que funcionários desses escritórios estão envolvidos em nossa plataforma nesse tipo de comportamento, disse ele a Reuters antes do anúncio do blog da empresa. Aí eu faço a pergunta, como é que ele pode provar que foram os funcionários dos escritórios? Tá. Porque aí ele vai falar assim, não, nós podemos ver que é pelo IP, que não sei o que das contas. Mas o IP é uma parte física, local, que fica lá. Mas, e aí? Tá? Mas de qualquer maneira, vamos continuar aqui. O Facebook disse que também suspendeu outras 3 redes na quarta-feira, incluindo uma atribuída a Roger Stone, um amigo de longa data e conselheiro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O gabinete do presidente brasileiro não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. Como é que se diz? Eu só fico meio assim, tá? Porque é aquilo que eu falo para vocês, tem muita coisa que tem viés político, né? E nessa brincadeira, porque você vê uma conta do conselheiro dos Estados Unidos, direita. O Partido Bolsonaro, direita. Isso é só análise, tá? Não estou falando que é uma caça à direita ou uma caça à esquerda, esse tipo de coisa. Mas eu não sou nem direitista nem esquerdista, tá? Para início de conversa. Mas o que é certo é certo. Pelo visto, o que estão promovendo é uma caça à direita, tá? Pelo que está dando a entender aqui a matéria até agora. Nós vamos continuar aqui. O gabinete do presidente brasileiro não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. O senador Flávio Bolsonaro disse que o governo de seu pai foi eleito com forte apoio popular e tem milhares de apoiadores nas mídias sociais. Até onde sabemos, todos são gratuitos e independentes, afirmou ele em comunicado. Com base no relatório do Facebook, é impossível avaliar que tipo de perfil foi bloqueado e se a plataforma cruzou a linha de censura. As alegações do Facebook se somam a uma crescente crise política no Brasil, onde os filhos e apoiadores de Bolsonaro foram acusados de realizar campanha online coordenada para manchar os oponentes do presidente. Bom, eu não ia nem citar esse tipo de coisa não, tá? Mas já que estão falando esse tipo de coisa, a verdade seja dita. Quem acompanha a parte política no Brasil viram que aquela... Eu não vou falar o apelido porque é degradante, tá? Não, como eu não gosto, como é que se fala assim? Que dependendo, me usem por apelido, dependendo do apelido, tá? É degradante. Não vou usar para ela. Mas no caso da Joyce Hasselman, você viu que ela
estava por trás de um gabinete, né, que comandava esquemas de fake news, tá, nas redes sociais. Tá? Eu não sei o que deu disso aí. Sei que veio muita coisa à tona, veio na mídia, pela CNN, jogaram um monte de caca no ventilador, tá? Ali provaram por A mais B que foi ela, por causa da voz dela nos áudios, esse tipo de coisa. Vai falar que é montagem? Difícil. Principalmente que tem uma série de áudios, não é só nenhum nem outro. Aí envolveu, né, colocou o nome de outros políticos também, mas de qualquer maneira, né? Vamos continuar aqui. As acusações estimularam uma investigação do Congresso e uma investigação separada da Suprema Corte sobre os chamados ataques de notícias falsas ao judiciário do país, que levaram a ataques policiais em maio nas casas e escritórios dos aliados de Bolsonaro. É aquilo que eu estou falando, parece uma caça à direita. Tá? Não é para ver a verdade em si entre, como é que se fala, independente, né, da parte política entre direita e esquerda, parece que é uma caça à direita. Porque você só vê o povo que é considerado de direita tomando porrada. Você não vê os caras indo na casa dos esquerdistas, só nas casas dos direitistas, como é que se fala. Então é meio esquisito, tá? Meu ponto de vista. Bolsonaro, que também está sob crítica crescente por lidar com o surto do coronavírus, diz que a investigação do tribunal é inconstitucional e corre o risco de estabelecer censura no Brasil, policiando o que as pessoas podem dizer online. O Facebook está sob crescente pressão nas últimas semanas para policiar melhor como os grupos políticos usam sua plataforma. Centenas de anunciantes aderiram a um boicote destinado a forçar a empresa a bloquear discurso de ódio em seu site, e vários funcionários saíram no mês passado por causa da decisão de Mark Zuckerberg de não desafiar posts inflamatórios de Trump. Gleitcher disse que sua equipe identificou e suspendeu mais de 80 contas no Facebook e em seu site de compartilhamento de fotos, o Instagram, como parte da rede brasileira. As contas acumularam 1,8 milhão de seguidores, disse ele, e algumas datam de 2018. Pesquisadores do Laboratório de Pesquisa Forense Digital do Atlantic Council, que passaram uma semana analisando a atividade identificada pelo Facebook, disseram ter encontrado 5 funcionários políticos atuais e ex-funcionários que registraram e operaram as contas. Algumas dessas contas são falsas para brasileiros e agências de notícias, para espalhar visões hiperpartidárias, apoiando Bolsonaro e atacando seus críticos, disse a pesquisadora Luísa Bandeira. Seus alvos incluíam parlamentares da oposição e ex-ministros e ex-ministros e membros do Supremo Tribunal Federal. Mais recentemente, as contas também ampliaram as alegações de Bolsonaro de que os riscos da pandemia de coronavírus são exagerados. A doença já matou mais de 66 mil pessoas no Brasil e o próprio Bolsonaro deu positivo nessa semana. Sabemos há muito tempo que, quando as pessoas discordam de Bolsonaro, são alvos dessa máquina que usa a desinformação online para zombar e desacreditá-las, disse Bandeira. Portanto, saber agora que parte desses ataques é proveniente de pessoas diretamente relacionadas à família Bolsonaro explica muito. Só que é aquilo que eu falo para vocês, né? O troço tá meio esquisito, porque parece só uma caça à direita. Eu não vou alegar para vocês que o Bolsonaro fez isso, fez aquilo lá. Que aparece muito na mídia. Claro que o cara fala demais, tem hora que ele passa da conta. Ele passa da conta e passa da conta feio, tá? Até como postura como presidente. Só que é aquilo que eu tenho como pensamento. Desde quando o cara foi eleito, ele só tá tomando porrada.
só tá tomando porrada. Chega uma hora que a pessoa apanha tanto que ela só tem duas opções por apanhar tanto: fugir ou devolver a porrada da melhor maneira que ela pode fazer, né? Não tem outra opção. E todo mundo tá careca de saber que a esquerda não aceitou perder as eleições para o Bolsonaro, para um povo de direita. Está careca de saber também. Então aquela velha história, tá? Essa guerrinha, tá? Vão acusar disso, vão acusar aquilo? Sim. E nessa brincadeira toda, né, o Facebook também, no meio dessa, perdendo patrocinadores ali dos anúncios dele, ele teria que fazer alguma coisa. Por que não fez antes dessa palhaçada toda do Facebook começar a perder os patrocinadores? Só depois que começou a perder os patrocinadores que o Facebook começou a mexer em alguma coisa. Então são perguntas assim, que, né, que você deveria fazer também, quem assistir o vídeo, que não é questão de viés político. É o que eu peço para vocês. Quando vocês assistirem meus vídeos, no caso assim, nos comentários, não usem viés político, nem direita nem esquerda. Eu sei que é muito difícil não separar isso, porque muita gente já tem a ideia fechada, concedida, tá? E concebida da parte política que ela quer, tá? Seja de direita ou de esquerda. Mas procurem ver realmente o que é certo e o que é errado. Tá? É o que eu peço para todos. Vejam o que é realmente certo e o que é errado. Porque o que pode ser certo para você pode ser errado para o próximo, para o seu lado. O que o próximo achar que é certo para ele pode ser o errado para você. Não existe uma verdade absoluta. Então nessa brincadeira, eu falo isso porque até a ciência, que quando descobre determinadas leis, passa um certo tempo, ela tem que mudar a opinião dela, porque apareceu algo que refuta aquilo que ela está falando. Então é nisso que eu peço para vocês. Vejam o que é certo e o que é errado. Tá? Porque liberdade de expressão tem que ser para todos. A partir da hora que só quer calar um lado e deixar só o outro lado falar, tem coisa errada aí. Né? Eu acho que se a pessoa se considera brasileira, patriota, né, e que ama o país que vive, tem que ver o melhor para o país, independente de quem tá governando. Né? Só que eu falo para vocês assim, cada um de nós está fazendo o que realmente é preciso e possível para o Brasil crescer, independente dos políticos. Porque você vê que tem muita gente que faz muitas ações sociais, muitas coisas bacanas, que independe do governo. Né? E está ajudando o Brasil a crescer independente do governo. É isso que eu falo. Né? Não dependa do que os caras falam. Igual assim, esses apelidos, tipo assim, mortadela e gado, é depreciativo nesse tipo de coisa. Só que tem gente que eu vejo assim, quando eu vou assistir os vídeos de política para poder ficar acompanhando, né? Tem gente que tem orgulho desse tipo de coisa. Ah, eu sou mortadela, eu sou gado mesmo. Tem orgulho de um troço desse? Para onde que nós estamos vivendo? Né? O orgulho de um posicionamento político. E nessa brincadeira, quantas pessoas não estão sofrendo por causa daquele posicionamento político? Quantas pessoas não estão passando fome? Ou quantas pessoas não estão, sei lá, né, tendo algum tipo de sofrimento devido àquele posicionamento político? É uma questão para pensar. Né? Mas hoje, nossa, no Brasil a coisa está muito assim, política. Praticamente você vê que pelo menos 70% das notícias no Brasil é política. E sempre um quebra-pau feio. Eu não estou aqui para, como é que se fala assim, nesse vídeo, para proteger o Bolsonaro, nem nada. Eu só peço para vocês assim, o que é certo. Né? Tomem esse tipo de pensamento, acredito eu. Né? Se um lado quer falar, deixa o outro lado falar também.
Mas se agora só um lado quer falar, meu, tem alguma coisa errada. Porque eu não preciso falar. Tá, os 12 anos de PT no Brasil, o que aconteceu? Tá, principalmente com a parte econômica do Brasil. Meu, arregaçaram o Brasil. Infelizmente, desculpem falar, tá? Os petistas que escutaram esse vídeo. Mas arregaçaram o Brasil na parte econômica. Tanto que a Dilma caiu por causa disso. Chegou uma hora que não conseguiu esconder. Porque começou com Lula, 8 anos, 4 anos depois. Não deu conta. Tá? Não deram conta de esconder todas as coisas. Mas é isso aí, né, pessoal? Né? Quem sou eu também para ficar falando de política aqui para vocês também? Né? Vão bater o pezinho no chão aqui e voltar à realidade. Um abraço, pessoal.